A grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Revolução Humana, volume 10, Propulsão. Versão brasileira Clone. Com o objetivo de concretizar 80 mil conversões durante o ano, a Soka Gakkai iniciou as atividades do ano de 1954. Como presidente, Toda despendia sua atenção para o planejamento da evolução da Gakkai, uma organização que visa o Kosen Rufu. Então, é isso. Eu conto com vocês. Sim, pode com a gente. Sim. Se observarmos o rápido avanço do navio da Gakkai durante os últimos anos, pode-se dizer que a rotação do motor possibilitou a navegação pelo imenso oceano. No entanto, para qual direção conduzir a Gakkai sem que haja erros? Esta é a questão mais importante. Somente a rotação do motor não faz avançar o navio. Para que haja uma força de propulsão é necessária uma hélice bem firme. O motor, a hélice e o timoneiro. Somente quando estas três condições existirem, pode-se ter uma navegação tranquila e direta para o local de destino. Eu achava que era apenas um timoneiro do navio da Gakkai. Mas pensando bem, eu vim atuando também como hélice. Porém, se esta importante hélice torna-se gasta, o que poderá acontecer? Com certeza o Kosen Rufu chegará num impasse. Preciso, desde agora, pensar no que fazer a respeito da hélice propulsora do Kosen Rufu. Caso contrário, acontecerá algo muito grave. Força propulsora. Sim, certamente aquela postura repleta de energia será a força propulsora daqui em diante. Como seria se dispormos um distrito da divisão dos jovens em cada distrito? Pode ser que acabe desagregando o espírito de união da divisão dos jovens e há ainda o temor de acabar dispersando a força deles. No entanto, é necessário oferecer um local para o jovem atuar e crescer de forma grandiosa. Por isso, ao contrário, pode ser que os jovens tornem-se a força propulsora do distrito. É o que eu vou fazer. Mas somente com o fato de haver um distrito da divisão dos jovens em cada distrito, eles serão a força propulsora de toda a Gakkai? Está faltando algo mais. Toda, que estava se empenhando na promoção do estudo do budismo, realizava 3 vezes por semana uma reunião geral no auditório público de Toshima, onde explanava a matéria de cada palestra. Explanava também as aulas para o 4º grau, direcionadas para os membros do departamento de estudo. Devido a esta publicação do tríplice ensino secreto de Nichikan Shonin, tornou-se muito mais claro para nós praticantes o quanto é superior e correto o budismo de Nichiren Daishonin. Então, eu vou encerrar por hoje. Muito obrigado. Obrigado. Sensei, o que aconteceu? Senhorita Irie, o Dr. Hayami está na reunião agora. Vá chamá-lo, por favor, discretamente para não preocupar as outras pessoas. Sim, eu entendi. Sensei, o Sr. Hayami já vem. Aguente firme, por favor. Como vai, Sr. Hayami? Sensei não está bem. Veja, por favor. Shin não está... Como? Sensei, o que o senhor falou? Shin não está... Shin... Shin?
O Sr. Yamamoto não veio porque está trabalhando hoje. Shin. Para onde foi o Shin? E então? Parece ser uma crise devido à pressão baixa e o nível de açúcar baixo também. Não se preocupem, com a injeção logo a crise vai passar. Ah, é isso. Ainda bem. Eu recomendo que, por precaução, é melhor que ele passe a noite aqui para descansar. Entendi. Os penosos dias que passei na prisão e o esforço excessivo durante estes 10 anos acabou comprometendo a minha saúde. Esta minha vida não será muito longa, mas eu preciso ainda concretizar a conversão de 750 mil famílias, que será a base do Gosen-Rufu. Sensei, me desculpe por não estar presente na noite passada. Gostaria de saber como está se sentindo. Eu já estou bem melhor. Shin, vamos descansar. Use isto como travesseiro. Shinichi, neste momento há um assunto que venho martelando na minha cabeça. Eu ainda não elaborei o assunto ao ponto de discutir com alguém. Acho até que nem adianta discutir esse assunto. Sensei está estranho esta noite. Está diferente. Shinichi, não se esqueça, vocês jovens devem estudar muito, está bem? Sim, senhor. Agora é o momento mais importante. É claro, senhor. Como está a sua saúde? O seu corpo é precioso para o Gosen-Rufu. Por favor, Sensei, peço que cuide de sua saúde. A minha saúde? Eu não posso morrer agora. O ser humano não consegue morrer enquanto tiver um trabalho que deve realizar. Por isso, vou deixar feito tudo o que for da minha atribuição. Não há com que se preocupar em relação ao futuro se vocês se dedicarem totalmente aos estudos. Sensei quer me dizer alguma coisa, mas eu não estou entendendo. Me disse para estudar e estudar várias vezes. O que será que ele realmente quer me dizer? É isso. Shinichi me substituirá executando a função da hélice. Para isso, preciso preparar uma posição para a sua atuação. Como seria isso? Já sei. Ao invés de ser um cargo abrangente a toda a organização, inicialmente a sua função será de uma hélice firme da divisão dos jovens. Se os jovens se movimentarem, a Gakkai se movimentará. Também preciso pensar numa posição adequada para que funcione esse esquema. 1º de março. Foi realizada uma experiência nuclear no atol de Bikini, uma ilha situada no Pacífico Norte. Nesse dia, um barco pesqueiro japonês, o Quinto Fukuryu Maru, estava empenhando-se na pesca de atum fora dos limites da área de perigo. Mas o barco foi atingido pelas cinzas da morte, que tornou tudo radioativo. Todos os 23 tripulantes foram contaminados e adoeceram, enquanto todo o atum pescado foi encaminhado para o descarte. Um membro da tripulação veio a falecer devido à radiação. Este era o estado das coisas decorrente do fato. Esta questão é grave. Por 3 vezes, o povo japonês foi vítima da bomba atômica. Hiroshima, Nagasaki e agora atol de Bikini. Desta vez, as vozes indignadas do povo irão ecoar pelo Japão inteiro. Vários cientistas do mundo, como Einstein, vêm advertindo de que a guerra nuclear acabará extinguindo a espécie humana. Mas os líderes das grandes potências não se importam com isso e nem deixam de desenvolver estas perigosas armas de guerra. Pelo contrário, o empenho em buscarem ser mais fortes que os seus oponentes para superá-los tem justificado as guerras. No modo de pensar errôneo deles, é através da força que a paz no mundo será assegurada. A bomba atômica que encurrala os seres humanos para a destruição é uma obra do demônio. Não é fácil impedir isso, mas é preciso fazer alguma coisa. Anos mais tarde, a determinação de Toda deste momento transformou-se no brado que ecoou para o mundo contido em sua histórica Declaração pela Abolição das Armas Nucleares. Sensei,
No bairro de Suginami estão formulando uma apelação pela proibição das armas nucleares e estão colhendo assinaturas para o abaixo-assinado a nível nacional. Como nós devemos entender este fato? Bem, eu penso que podemos constatar que o povo percebeu que, se deixar a questão da bomba atômica como está, não haverá futuro para a humanidade. Watari, você conhece a Constituição da Unesco? Conheço. No preâmbulo desta Constituição consta que a guerra nasce no coração das pessoas. E por isso deve-se construir a fortaleza da paz no coração delas. É exatamente isso. Eu também concordo plenamente com a Constituição. No entanto, o ponto principal é como e com o que pode-se construir uma fortaleza da paz no coração. Não há discussões claras sobre este assunto. E os pensadores e líderes mundiais não conseguem tratar isso com clareza. Mas consigo afirmar categoricamente que não há nada além da grandiosa filosofia de vida de Nichiren Daishonin que possa concretizar a paz. Na realidade, praticando o budismo de Nichiren Daishonin, que verdadeiramente desvendou o que seria a dignidade da vida, oramos Daimoku para o Gohonzon. Assim podemos transformar o nosso coração inconstante, com o qual podemos nos tornar anjo ou demônio, num firme desejo de infalivelmente alcançar a paz. Neste momento, pela primeira vez, será erguida a indestrutível fortaleza da paz no coração das pessoas. Esta reunião de palestra, as reuniões de estudo do budismo, as atividades de propagação, as visitas individuais, podem parecer atividades simples, mas se comparado à campanha de assinaturas, é incomparavelmente uma atividade da vida que exige perseverança, estudo profundo e esforço. Caros companheiros, vocês estão na linha de frente, impulsionando as atividades. Tenham forte consciência disso. Sim, senhor. Conforme o desejo do presidente, a organização da Divisão dos Jovens teve a seguinte alteração. Foi formada a Assessoria Geral. Nomeado para assessor-chefe Shinichi Yamamoto. Obrigado. Foi assim estabelecida a estrutura para o avanço do Kosen-Rufu e da Revolução Religiosa. A estratégia para o planejamento, o projeto, o rumo da orientação seriam definidos. Além de Shinichi Yamamoto como assessor-chefe e Kiyoshi Jujo como coordenador geral, mais 6 jovens foram nomeados como membros da assessoria. Prosseguindo, haverá a nomeação dos responsáveis de distrito. Assim, cada um dos jovens distritos passou a ter um líder da divisão de jovens. De forma memorável, foi estruturada a organização de um líder de jovens para cada distrito. Então, realizou-se a convenção conjunta da divisão dos jovens. Junto à toga, alinharam-se 30 moças e rapazes nomeados como 30 novos responsáveis de distrito que consolidariam a estrutura para o avanço do Kosen-Rufu. Estes jovens atuarão como 30 hélices, e certamente cada um irá impulsionar o seu respectivo distrito. Sem dúvida, chegou a nova era para a divisão dos jovens traçar sua história. Não devo me esquecer de que eu também estou recebendo a nova era. Assessor Yamamoto! Oi, Jojo, vamos logo. Os integrantes da assessoria geral corriam para a sede da Gakkai após o trabalho ou as atividades, onde discutiam diversos assuntos sobre os eventos e as tarefas. Assessor, eu acredito que hoje nós devemos definir a nossa função e atuação como membros da assessoria geral. O que o senhor pensa disso? Eu concordo. Conforme Sensei sempre diz nas reuniões do Suikokai, o Kosen-Rufu é a luta para salvar da infelicidade o povo do Japão e todo o povo do mundo. Surgirão dificuldades em todas as áreas, as quais devemos enfrentar com base num projeto de longo alcance, ou seja, precisamos elaborar uma estratégia minuciosa para os próximos 100 anos.
As questões que afetam o povo, naturalmente, a religião é uma delas. As questões políticas, as questões econômicas, ideológicas, culturais, as questões da educação, de um modo geral. Tudo o que diz respeito à vida do povo deve ser iluminado com a filosofia do budismo. Atualmente, somos guiados pelo presidente Toda. Acredito que a nossa incumbência é elaborar uma estratégia e um plano perfeito. Nos tornando mais fortes que o nosso destino ao empenharmos para cumprir nossas atribuições, os nossos esforços se transformarão na força propulsora de todas as atividades da HK e da Divisão dos Jovens. Compreendemos. Eu gostaria de fazer também uma outra proposta. Que tal formarmos a banda musical da Divisão dos Jovens? Como assim, uma banda? É claro. A música está presente na Revolução. O mesmo ocorre com a Revolução Religiosa. A presença da banda musical nas atividades da Divisão dos Jovens certamente animará os participantes, como também poderemos demonstrar a união da nossa divisão. Estou certo de que conseguiremos um grande avanço. É mesmo. É uma ótima ideia, não é, senhorita Irie? É sim, eu também concordo. Bom, sendo assim, eu conheço um membro chamado Arimura. Ele é compositor. O que é que vocês acham da gente convidar ele para ser o responsável da banda da Divisão dos Jovens? Eu concordo. Eu também concordo. Então, se todos estão de acordo, vou pedir ao presidente Toda a permissão para a fundação. Ótima ideia! O presidente Toda exercia o cargo de diretor da Companhia de Crédito Daitô, onde comparecia todas as manhãs para ouvir as consultas com relação ao trabalho e pensar nas recomendações aos funcionários. Sensei, desculpe incomodar, o senhor poderia me conceder 1 minuto? Claro que sim. Sente-se aqui. É sobre o quê? Bem, eu gostaria de fundar uma banda musical dentro da Divisão dos Jovens. Banda musical? Isso. Gostaria que se apresentassem em diversas atividades para que transmitissem esperança e coragem aos participantes. O que o senhor acha? Boa ideia, mas e a verba? No momento, a HK não dispõe de recursos suficientes para comprar os instrumentos. Não se preocupe. Por enquanto, nós vamos usar instrumentos emprestados. Ótimo. Pode confiar em nós. Sim. Oi, Arimura. Obrigado por ter vindo. Por favor, queira se sentar. Como estão os preparativos da banda musical? Eu consegui reunir 9 pessoas e vamos pegar emprestado os instrumentos na vizinhança de Surumi. Os integrantes são experientes, não são? Bom, a maioria é, mas como não temos muito tempo para ensaiar... É só tocar algumas canções da Gakkai. Sim, faremos o máximo. Creio que agora só falta pensar no uniforme. Como é? Normalmente os músicos usam gravatas borboleta. O que acha de usarem também? Eu acredito que nenhum dos nossos integrantes tem gravata borboleta. Será a estreia da banda musical. Vamos consegui-las. Eu mesmo vou providenciar. Sei que não terão muito tempo para ensaiar, mas gostaria que ficassem prontos para se apresentarem na peregrinação geral da Divisão dos Jovens. Sim. No dia 3 de maio, reuniram-se 30 mil representantes de todo o país na 10ª reunião de dirigentes da Primavera. Em 51, quando Toda assumiu como segundo presidente da Soga Gakkai, a organização contava com 1.200 famílias. 3 anos depois, a Gakkai teve um extraordinário crescimento de 100 vezes mais, 120 mil famílias. No auditório sentia-se o entusiasmo dos membros, dispostos a continuar propagando e despertando o povo para uma verdadeira religião. Quando falamos em espírito da Gakkai, parece ser um assunto extremamente trabalhoso. Significa apenas que devemos retornar ao ponto primordial da época de Nichiren Daishonin. Daishonin revelou o Daigo Honzon com o profundo desejo de proporcionar a felicidade ao povo. Portanto, retornar ao ponto primordial significa possuirmos este mesmo espírito de Daishonin e nos empenharmos na luta do Shakubuku na propagação do budismo. O que desejo é que até o dia 3 de maio do próximo ano mantenham a firme prática da fé e nos encontremos cada qual relatando o quanto se tornaram felizes e o quanto estão desfrutando dos benefícios. Este é o meu único desejo.
Senhores, vamos embarcar! Senhor Yamamoto, fomos informados de que o segundo ônibus do comboio chegará com muito atraso e o grupo que virá de trem da estação de Tóquio já partiram sem problemas. Entendi, obrigado. Por favor, ligue para a empresa de ônibus. Sim, vou telefonar e me certificar da situação. O que me preocupa é o tempo de amanhã. Segundo a previsão, vai chover na região leste de Shizuoka. Mas gostaria que o tempo permanecesse assim. Todos já embarcaram! Olha só, assessor, infelizmente começou a chover. Essa não, a chuva. Enfim, o que me preocupava tornou-se realidade. Os 5.500 membros da divisão dos jovens acabaram de chegar. Finalmente todos chegaram. Sim! Então, vamos lá? Claro, pedimos por favor. Com certeza. Vamos lá, vamos começar. Realizou-se assim a peregrinação geral da divisão dos jovens em meio à intensa chuva do dia 9 de maio. Nesta cerimônia, foi dada uma nova partida com o juramento dos 5.500 jovens que compareceram visando a realização do Kosen-Rufu. Nós da divisão dos jovens, em torno do presidente Josei Toda, juramos lutar em prol da concretização do Kosen-Rufu, o nosso maior desejo, dedicando a nossa própria vida! Há 3 anos, no dia da fundação da divisão masculina de jovens, também choveu intensamente. Me lembro das palavras do diretor Kiyohara, dizendo que aquela chuva seria o presságio dos inúmeros obstáculos que estavam por vir. Já se passaram 3 anos. E hoje, novamente, a cerimônia da segunda partida, agora com a nomeação dos 30 líderes de elite, também está sendo em meio à chuva. Certamente, as funções protetoras do budismo estão demonstrando novamente o quão árduo será a nossa luta daqui para frente. Sendo assim, hei de desafiar todos os obstáculos que surgirem, pois a realização de uma inédita e grandiosa obra como a do Kosen-Rufu só será possível à medida que também enfrentarmos grandes obstáculos. O fato desta cerimônia da divisão dos jovens estar sendo realizada em meio à chuva sem a proteção das funções protetoras do universo é porque cometi calúnias. Portanto, peço-lhes profundamente que me perdoem. Por favor, desejo que todos vocês jamais se esqueçam do juramento e da decisão que fizeram nesta cerimônia em meio à chuva. E que, visando o Kosen-Rufu, construam uma sociedade de paz e felicidade aqui no Japão. Eu conto com vocês! Sim! Canção da Gakkai, regência de Shinichi Yamamoto. Vamos cantar com todo o ânimo! Após o término desta cerimônia, o presidente Toda propôs uma outra peregrinação geral da divisão dos jovens no mês de outubro. Iniciou-se assim o novo desafio para Yamamoto e os jovens, objetivando agora reunirem 10.000 jovens. Não devereis pregar este sutra junto aos ignorantes, porém se encontrar um originalmente inteligente com visão genial, procura do budismo, devereis então ensinar-lhe em seu benefício. No campus da Universidade de Tóquio,
foi estabelecido o Centro de Pesquisa sobre o Sutra de Lótus e, atendendo aos estudantes, Toda reservou um dia por mês para a reunião de estudos sobre o Sutra de Lótus. Nesses últimos 2 anos, os participantes desse grupo se converteram e se tornaram membros da divisão dos jovens, empenhando-se diariamente nas atividades. Muito bem, agora eu vou fazer as perguntas. Quem revelou o Sutra de Lótus? Foi Sakyamuni. E em que época nós estamos vivendo? Os últimos dias da lei. E qual seria a suprema sabedoria na atualidade? Senhor, eu acho que é o Nam-myoho Renge Kyo. Correto, é isso mesmo. Compreenderam? É impossível aplicar a essência do budismo na atualidade sem estabelecermos distinções claras entre o Sutra de Lótus de Sakyamuni e o ensino de Nichiren Daishonin. Mesmo o trecho do 3º capítulo do Sutra de Lótus que lemos agora, vamos compreender somente quando lermos à luz da filosofia de Nichiren Daishonin. Assim, poderemos ler e compreender mais facilmente o Sutra de Lótus. Então é assim. Por que Toda, que tinha uma vida tão atribulada, resolveu reunir este pequeno número de estudantes da Universidade de Tóquio, que ora eram teóricos, ora arrogantes, para ensinar-lhes sobre o Sutra de Lótus? Pode-se dizer que desde cedo Toda tinha consciência do papel e da existência dos estudantes para o avanço do Kosen Rufu. A imagem dos estudantes portadores da filosofia do budismo, atuando daqui a 20 ou 30 anos no futuro, estava claramente delineada em sua mente. Em 55, este grupo de estudo do Sutra de Lótus aumentou para 30 membros. Candidatos das universidades Waseda, Keio, Nihon, Teiyo, Meiji, dentre outros, compareciam para a seleção. Esta foi a base para a futura fundação da divisão dos estudantes da Soka Gakkai. Enfim, vamos partir para Hokkaido. Vamos nos esforçar. Boa viagem! A costumeira atividade de orientação no interior, agora em escala maior, expandiu-se para locais mais distantes e foram enviados 250 membros para as 20 principais cidades do país. Shinichi Yamamoto também pôde acompanhar Toda na viagem para Hokkaido, visitando Sapporo pela primeira vez. Shinichi percorreu a cidade de Sapporo, bem como os povoados vizinhos, participando das reuniões de palestra, liderando e impulsionando a atividade de conversão. Desta forma, como grande resultado do desenvolvimento da atividade de orientação no interior, em agosto foram realizadas 12.700 conversões. Foi a primeira vez que a marca de 10.000 foi ultrapassada no mês. Há muito tempo desejo mostrar a você a minha terra natal. É um lugar que não tem nada. Mas a paisagem e os peixes são maravilhosos. Principalmente a paisagem é extraordinária. Sensei, eu também vinha aguardando com ansiedade desde que o senhor me convidou para ir a Atsuta. Veja com os próprios olhos a extensão da planície de Shikari. É extenso mesmo. Sabe, Shin, daqui a pouco chegaremos no rio Ishikari. Sim. Sensei, que sensação magnífica. A água deve ser mesmo bem profunda, não é? Sim, é porque a bacia fluvial é bem extensa. A primeira visita à terra natal do mestre, Vila de Atsuta. Caminhando juntos, mestre e discípulo em viagem. Como seriam a natureza e o clima do local onde o mestre viveu quando criança? Inflando o peito, Shinichi percorria em seu pensamento a saudosa terra natal, Atsuta, que logo viria deslumbrar.